Olá, bom dia para todos. Tudo bem por aí, né? Eu agora estou reencontrando os meus vídeo espectadores com uma notícia muito importante. Eu fiz um vídeo que vou apresentar a vocês, assim, para liquidar esse assunto de religião, que há muito tempo eu tento. Eu já fiz muitos levantamentos do passado para chegar até aqui onde nós chegamos. E dessa vez eu vou fazer um levantamento para o futuro. O que eu vou mostrar para vocês pode parecer mais assim uma coisa de um profeta, exatamente, uma espécie de profecia. Ou pode ser coisa de maluco. Ou eu vou mostrar para vocês os dados que eu fiz aqui, matemáticos, como se resolvesse isso na matemática fosse uma coisa até fácil. Então, eu comecei a fazer esses cálculos para ver o que ia acontecer com a religião a partir daqui para frente. E esses cálculos não são nada fáceis, é muito difícil de fazer e é pior ainda para explicar, certo? Como aconteceu tudo isso aqui. Então também essa é uma hipótese de mostrar para vocês como eu consegui chegar a esse patamar. Agora, eu sinceramente prefiro o gráfico, porque o gráfico ele é visual, é mais fácil de assimilar. E eu trabalhei muito com gráfico, e o gráfico tem uma espécie de um sentimento, ele não muda assim rapidamente, ele é suave. As curvas gráficas de estatística vão mudando lentamente conforme é a realidade. A realidade nada muda de repente, então as linhas do gráfico também têm esse sentimento, mudam conforme a situação acontece. Eu quero começar a mostrar para vocês a respeito do seguinte. Nós temos duas religiões básicas e a sem religião, que é a religião católica, que está marcada aqui desde 1500, quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, até, eu vou trazer para vocês até aqui 1880. Eu quero que vocês observando esses dados aqui, reparem que a religião católica, que chegou aqui ao Brasil já com os portugueses, os espanhóis, não é? Os espanhóis mais do outro lado da América, mas depois com a chegada dos italianos, todos eram muito católicos. Naquela época só tinha católico, não existia mais nada. Muito bem. Então, o catolicismo permanecia aqui próximo dos 100%. Durante todo esse período, ele permaneceu próximo dos 100%. Até aqui 1800, vou parar aqui por enquanto. Embaixo, não existia mais nada. Até a época de Calvino e Lutero, que fizeram aquele protesto religioso e fundaram o protestantismo. Calvino e Lutero. Isso aconteceu mais ou menos em 1520, qualquer coisa. Tem dado certinho. Mas por aqui. Vocês não se liguem no momento nos números, e se não der para ver, porque isso aqui, depois no final eu vou dar todos os números que sejam necessários. Por enquanto vocês observem como eu faço, como eu fiz a parte gráfica, o que os gráficos revelam. Revelam que não tinha religião nenhuma e a partir daqui de Calvino e Lutero eles começaram a fazer o protestantismo, que veio subindo lentamente, quase nada, até próximo do nosso 1880. A partir dessa data, aconteceu uma reviravolta na religião. Cabe o que para sentir. Se eu, em 1880, tivesse podido fazer esses cálculos do futuro,
teria dito que ia acontecer determinadas coisas na religião, e vocês iam dizer, esse cara está maluco, porque não é possível. Tantos séculos a mesma coisa, e de repente mudar tudo. Então, aparentemente é uma coisa meio assim, difícil de você acreditar. Não é? Mas, por que foi que aconteceu essa mudança drástica aqui no nosso gráfico? Vou ver aqui para você o outro gráfico mais adiante, que está um pouquinho mais ampliado. Esse já pega aqui de 1800 para cá, tá certo? Aconteceu o quê? Aqui próximo, de 1880, como eu te mostrei, havia a Inquisição, até aqui havia a Inquisição. Aliás, uma forma de manter os evangélicos lá embaixo, nas pesquisas, na estatística, foi a Inquisição. Porque ali é o seguinte, ou era católico ou ia para a fogueira santa. Vocês já sabem como é. Não tinha esse jeito. Eles matavam mesmo, eles invadiam, eles torturavam, eles matavam às vezes bairros inteiros. Bairros inteiros iam à noite e matavam todos os protestantes, que chamavam de bruxos. Vocês sabem disso. Bom, mas a Inquisição começou a perder força aqui, em 1880, e na medida que ela foi perdendo força, os adeptos do catolicismo já foram se esvaindo, foram escapando. E muitos deles escapando para onde? Para o evangelismo. Então foi a hora que o catolicismo começou a cair e o evangelismo apareceu praticamente aqui. Certo? Muito bem. Fim da Inquisição, nesse patamar aqui, nessa altura mais ou menos, olha, acabou a Inquisição, as pessoas se sentiram mais à vontade, mais livres para se expressar a sua religiosidade, e ninguém estava satisfeito com as barbaridades que o catolicismo fazia e vinha imperando. E o catolicismo é uma religião muito suja, muito nojenta, pelas coisas, pelo passado que eles têm, que eles impuseram ao povo, são coisas bárbaras. Então isso refletiu. Assim que terminou a imposição da Inquisição, os religiosos começaram a mudar. E mudaram, mas eles acreditavam em Deus, vai mudar para onde? Mudaram para o protestantismo, ou o evangelismo, como vocês preferirem. Então, o gráfico dos evangelistas começou a aparecer. Certo? Acontece que a partir desse ponto aqui, a religião católica desceu direto, despencou, começou a despencar. Por que começou a despencar com tanta força? Porque pelo aparecimento da internet. A internet, quando começou aqui, mais ou menos, nessa época, entrou no seu quarto, entrou na sua sala, bastou você ter um computador ligado à internet, o mundo de informações veio ao seu encontro. Você agora começou a saber tudo a respeito do mundo. Certo? E quando você começou a aprender tudo a respeito do mundo, que era um católico, você mudou para o Evangelho. E também resolveu não ter uma religião nenhuma. Aborrecido com tudo que estava acontecendo, em descrédito com tudo aquilo, já sem fé nenhuma, você resolveu, não quero mais ser nenhuma religião nenhuma, não quero mais ter nenhuma religião. Isso significa que as pessoas sem religião são mais ou menos ateus. Não são declarados ateus, mas são sem religião. Porque existe entre os sem religião alguns que acreditam em Deus, então, a moda deles, um Deus, sei lá, uma força espiritual, então eles não se querem admitir a Deus. Ainda mais que a palavra ateu, durante muito tempo, ficou marcada como coisa que não presta. Certo? A religião católica, temendo o ateísmo, tratou de fazer pregações de que os ateus são monstruosos, que são estupradores, que são assassinos, que são ladrões, etc. E tal. Então ninguém queria ser chamado de ateu, então eles ficam sem religião. Mas o sem religião e ateu é quase a mesma coisa. Então, se faz eu falar uma coisa ou outra, você interpreta. Sem religião, semelhante a ateu. Nessa ocasião, que apareceu a internet, começou a aparecer também
os sem religião, essa linha cá embaixo, aqui, ó, que vem de zero aqui, ó. Em 1940, quando eu nasci em 41, não existia ateísmo, não existia sem religião. Certo? Começou aqui, ó, muito devagarzinho a acontecer. Os dados eram assim, em cada 1000 era 2, em cada 1000 pessoas eram 5, em cada 1000 eram 10. Está entendendo? Enquanto os evangélicos já começaram, em cada 1000 eram 27, em cada 1000, 35. Eles começaram lá em cima, já na frente. Lá em cima, modo de dizer, em relação aos sem religião. Até que nós chegamos a essa data aqui, que é a data de hoje. Aqui vai começar a nossa encrenca. A partir de hoje, os católicos estão lá com 60, 20 e pouco por cento, que eram 100%, caíram para 60 e poucos por cento, e os evangélicos subiram, estão em torno de 22%. E os sem religião chegaram a 8%. Os sem religião, aqui no início, eram muitas vezes menos, que eram 0, não eram quase nada. Quando nós chegamos aqui à nossa data atual, eles já são quase metade dos evangélicos. Olha, é alguma coisa surpreendente. Não é? Eu tenho um gráfico aqui, pequenininho, que mostra o seguinte. Ó. Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar esse gráfico para vocês aqui. 1940, os católicos eram 95,20%. Agora que eu digo aí, em 2007, eram 73%. Os evangélicos eram 2,7%. Quer dizer, em cada 100, eles tinham 2,7 pessoas já eram evangélicas. Tá certo? Outras religiões também tenho considerando. Nesses gráficos eu sempre estou considerando as outras religiões, embora não tenha feito o gráfico deles. E os sem religião, que eram 0,20, ou seja, cada 1000 pessoas eram apenas 2, agora são 7 para cada 100, ou são 773 para cada 1000. Certo? Enquanto os evangélicos são 15, ou seja, 15%, ou 154 em 1000, 1540 em 1000, não, 154 cada 1000, os sem religião já eram quase metade. 7 com 14, para 15 é pouca coisa. Isso em 70. Essa subida surpreendente aconteceu o seguinte, os católicos caíram bastante, não se discute mais. Os evangélicos subiram, de 1940 até 2007, subiram 5,7 vezes mais. E os sem religião aumentaram 36 vezes mais. Lembre-se que eles eram quase nada. E se aumentaram 36 vezes mais para chegar a esse patamar aqui, de 7,30% em 2007. Bom, aproveitando que eu estou com esse gráfico aqui na mão, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Que num gráfico aqui, numa estatística do mundo todo, Grã-Bretanha tem hoje 44% de ateus. Observa, a Grã-Bretanha é a Inglaterra, que na época, lá dos primórdios da nossa civilização, eram daqueles que faziam guerra pela religião. Os reis eram religiosos, certo? Quando mudava, o rei mudava toda a religião, era protestante, era católico, sei lá. Está entendendo? Daquela época. Eles eram muito religiosos. E hoje, estamos falando aqui, essa estatística deve ser aqui de 2004, ali, por aí assim, 2011 parece, já são 44% de ateus na Inglaterra, onde eu só tinha católico. A Espanha, os espanhóis eram religiosos que invadiram aqui a América do Sul, lá de lá, não é? Na Bolívia, na Argentina, aqueles lugares lá, e que eram também pessoas muito
religiosas, altamente religiosas, ele só tinha religião lá. Já hoje já são, na Espanha, 24% são ateus. Na Itália, os italianos vieram depois aqui, não é? Depois com a continuação do Brasil, eles vieram, como é que se chama, imigrando para cá, e eram católicos, da Itália, de Roma, eram católicos até o pescoço, entendeu? Já são 15% de ateus. Eu não quero mostrar isso para vocês, porque existem as outras religiões, que não vamos falar agora, como a Suécia, que tem 85% do seu povo sem religião, não querem saber de religião. O Vietnã, 81%, a Dinamarca, muito conhecido, país primeiríssimo mundo. Esses aqui são países do primeiríssimo mundo. São 80%. A Noruega, 72%. Japão, 65% de ateus. Bom, vamos deixar esse gráfico para cá e vamos dar uma olhada na continuação do nosso gráfico. O nosso problema começou aqui. Vamos olhar para cá, para esse trechinho aqui agora. Depois da data de hoje, o que acontece? Ou o que aconteceu? Ou qual é a expectativa que agora nós vamos trabalhar em hipóteses? Até aqui são realidades. Até aqui é realidade. O que estava acontecendo é isso aqui. Certo? Agora vamos tratar de hipóteses. Os gráficos facilitam a gente calcular essa hipótese, porque eles estão apontando aqui para baixo. Então, é uma coisa quase lógica que essa linha descesse continuamente, nessa direção. Assim como os evangelhos começaram a apontar para cima, e seria uma quase lógica que eles seguissem nessa direção, podendo haver modificações para mais ou para menos, uma curva mais atenuada, mais acentuada, isso não tem importância, o gráfico mostra. Eu vou chegar mais adiante. E os sem religião estão subindo também. Entendeu? Muito bem. Agora vamos fazer uma seguinte análise. Os católicos caíram, estão caindo. A gente já sabe por quê. Porque a religião católica não vale nada. Aquele santo, aquela bobagem, e inferno, e agora também purgatório, aquela história toda, sabe? Matando gente aqui, aqueles padres são nojentos, padres pedófilos, entendeu? A religião católica é um negócio abominante. E o povo livre, com a mente livre, já começou a sair fora. E começaram a sair para o protestantismo e para os sem religião. Muito bem. Na medida que os católicos caíam, por evidente, os evangélicos subiam e os sem religião subiram também, mais lentamente aqui. Muito bem. Houve esse problema aqui. Por que os evangélicos subiram tão forte? Porque eles foram alimentados pelos católicos que desceram, que saíram do catolicismo e foram procurar o protestantismo. Por isso, aqui essa curva é tão forte. Essa curva depende dessa curva. Essa curva ascendente depende, essa curva ascendente depende dessa curva descendente. Certo? Pelo menos é de se esperar uma coisa dentro dessa lógica. Essa curva dos sem religião é independente disso aqui. Porque aqui é certo. Saiu daqui e vem para cá. Aqui já são outros 500. Então eu vou explicar para você. Por que o gráfico dos sem religiões não está subindo? Por quê? Por causa da cultura, da informação que ele recebe. Tá certo? Por causa da ciência, que puxa essa linha para cima. Enquanto os católicos desceram por causa da mentira e os evangélicos subiram pelo oportunismo desses caras que estão vindo para cá. Bom? Então, o que nós vamos chegar a nossa dificuldade é saber o que vai acontecer com esses gráficos. Bom, eu passei aqui mais adiante, eu já fiz um gráfico mais adiantado que isso aí. Não, é praticamente a mesma coisa. Aqui é o nosso início, o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, de 1500 até hoje. Certo? Então, nós temos a dúvida aqui seguinte.
Esses dois nós já sabemos o que está acontecendo. Né? Mas aqui, os sem religião vão seguir para que caminho? Eles vão subir para a média mundial de 16% de ateus, da Suécia, 75%, Inglaterra, ou eles vão descer para a África, onde não tem cultura nenhuma, para o Oriente Médio, onde existe 1%. Nesses países da África, se você for sem religião, eles matam você. Então, nesses países ateus morrem. Está cortado aqui no tampinho. Aqui, ó. Nesses países, ateus e cristãos são mortos. Aqui. Afeganistão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Iêmen, Irã, Malásia, Maldivas, Paquistão, Somália, Sudão. Lá eles matam. Então, não tem condição de ficar nem ateu, nem religioso lá. Lá é tudo islâmico. É Alá, é Maomé e fim de papo. Muito bem. O nosso drama aqui é saber o que vai acontecer daqui depois. Eu já expliquei. Todas essas linhas aqui, somadas, esses valores somados com esses valores somados, e mais os que não, outras religiões que são fraquinhas, negócio de 10%, 5% variando, tem que dar 100%, porque a população é sempre 100%. Não importa se tem 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, porcentagem é sempre a respeito do total. O máximo é 100%, a porcentagem vem abaixo. Muito bem. Então, em todos esses momentos que tem, isso foi a primeira incógnita que eu peguei aqui. Em todos esses momentos, tem sempre que haver um somatório que vá a 100%. Nesse ponto aqui, por exemplo, aqui, eu somei 20% dos católicos, 20% dos ateus e 50% dos evangélicos, mais 10% das outras religiões, total 100%. Nesse ponto aqui, final, eu somei 18% dos católicos, 64% dos ateus e 23% dos evangélicos, mais 5% das outras religiões, que também caíram, igual a 100%. Bom, repara essa coisa estranha aqui. Os católicos não são, como eu mostrei naquele primeiro lugar, descendo direto. E os católicos, ninguém vai descer direto até o zero desse jeito, conforme eles vêm aqui. Você concorda? Você concorda. Vai haver uma atenuante, porque sim, certos católicos que não vão deixar de ser católicos, os padres, as freiras, aqueles velhinhos que já estão perto de morrer, que nem eu quase, assim, mas já estão enraizados, aquele católico não larga mais aquilo. Então, essa gente não vai deixar de ser católico nunca, ou quase nunca. Então, essa linha que vinha despeitando para baixo é arrefecida com o tempo. Esse mais difícil de largar o catolicismo é arrefecido, eles vêm seguindo, descendo vagarosamente até 10%. Isso aqui é uma estimativa calculada, não é a realidade. Isso foi um cálculo que eu fiz. Muito bem. Os ateus, ou sem religião, que estão subindo, eles vão buscar o patamar de quem? Eles estão subindo para onde? Para a Suécia, 85%, a Dinamarca, 80%, a Noruega, 72%, ou para a África ou para o Islã. Você acha que o ateu vai querer seguir a política religiosa da África? Só tem ignorantes lá, não é? Ou os islâmicos? Não. Os ateus, eles vão seguir, evidentemente, para o patamar dos mais ateus, do mundo, do primeiro mundo, dos melhores países, daqueles que estão mais prósperos, que estão chegando no topo da cultura. E é claro que eles vão subir para lá. Quanto? Mais para cá? Não sabemos. Já vou chegar lá. Muito bem. Se os católicos vão descer e vão arrefecer a sua descida. Se os sem religião vão subir naquela direção, os evangélicos não podem seguir em outra direção também. Porque senão você não vai ter 100% desse somatório aqui. Tá certo? Eles vão ter que descer. Eles vão ter que acompanhar a linha dos católicos. Porque quando o católico parar de abastecer os evangélicos, eles vão começar, eles vão parar de subir. Aí se conversa. O católico parou de descer, o evangélico parou de subir. Está entendendo?
E religião, sem religião não tem nada com isso. Você sem religião sobe por outras razões, a razão da cultura que vem de encontro a ele. Dentro da casa dele, da sua sala, no seu quarto, entra a cultura através da internet, através dos livros, através da comunicação com o mundo todo, a televisão traz reportagem, você sabe muita coisa. Você está sabendo, agora, possivelmente, que a Suécia tem 85% de ateus, você não sabia. Você não sabia que a Inglaterra tem 44% de ateus, que já foi totalmente católica. Você não sabia que a Espanha, que era bandeiras católicas, navios católicos, tudo católico, reis católicos, agora tem 24% de ateus. Você não sabia. Eu estou mostrando. Ok? Então, se os católicos arrefeceram a queda, e se os sem religião subiram, os evangélicos não irão continuar subindo. E esta aqui é a tendência matemática que vão chegar até esse ponto. Tudo bem. Como essas linhas aqui podem variar um pouco, porque aqui ninguém é mágico, e são tendências muito bem explicadas e sentidas pelo gráfico, eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu. Aqui. Até aqui, realidade. Aqui para cá, uma estimativa calculada. Por que essas linhas agora ficaram largas? Essas daqui. Certo? Ficaram largas porque eu não tenho certeza se aqui os sem religião vão subir para cá, para 60 e pouco por cento, ou se vão subir para lá, para 88%. Eu não sei, não tenho certeza. É uma estimativa. Assim como eu não sei se os católicos vão descer até 5%, ou quem sabe vão descer até mais 20%, e os evangélicos vão descer até 20%, vão descer até 8%, não sei. Então eu deixei essa margem, que chama uma margem de uma compensação de erro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse gráfico que está aqui, que é uma estimativa, eu estou juntando o futuro com o passado, através do presente. Então, esse aqui é o futuro, que eu vou somar ao presente. Aqui. Então, o resultado é esse que você está vendo aqui, certo? Que eu vou mostrar mais adiante nesse outro gráfico que eu vou mostrar aqui agora. É esse aqui. Está aqui. Somei lá, somei cá. Tá bom? Então, nós temos aqui, hoje, até 2100. A minha perspectiva, eu não achei muito bom ir mais adiante, que também fica sem razão, porque 2100 já está todo mundo morto. Eu vou morrer por aqui assim, ó. 2010, 2020, não, 2010 já estamos. 2030, 40, eu vou morrer por aqui. Né? Se eu ficar vivo até lá. Vocês vão morrer por aqui. Difícil. E daqui, adiante. Não precisa mais eu mostrar a continuação, porque é uma questão de tempo. À medida que os sem religião subirem, chegarem aqui perto de 100%, perto de 95%, 96%, os religiosos acabam. E por que vai acabar? Porque as igrejas, quando não estão rendendo, elas são custódias, são caras. Está entendendo? Eles não vão aguentar ficar bancando a igreja vazia. Eles vão vender, começar a vender. O catolicismo vai tirar todos aqueles santos de ouro, aqueles revestimentos de ouro daquelas igrejas, e vão vender, vão derreter aqueles santos todos, vai tudo virar ouro. E eles vão se aguentar um certo tempo, vão fazer muita força para subsistir, vão pretender fazer uma nova inquisição para matar um bocado de gente aí. Agora vão fazer a inquisição para matar os ateus. Pois é, entendeu? Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Eu queria mostrar para vocês um exemplo que eu tenho aqui de coisas do passado que aconteceram em dois países
muito importantes na nossa vida atual, que são na Rússia e a China. Eu já sei que muita gente vai criticar, porque vai dizer que eu sou comunista, não sei o quê, que nada disso. Eu estou falando da religião. Eu estou falando de religião. União Soviética. Capa de uma edição de revista, Babatalho, Sem Deus, é o real 92. A Rússia, a União Soviética, desde 1922, tornou-se um Estado ateísta. Em 1934, 28% das igrejas ortodoxas e cristãs, 42% das mesquitas muçulmanas e 52% das sinagogas judaicas foram fechadas na União Soviética. O ateísmo na União Soviética era baseado na ideologia marxista-leninista, tal como o fundador do Estado Soviético, Lenin, falou o seguinte sobre a União Soviética e as religiões. A religião é o ópio do povo. Isso aí ficou na história, a gente já conheceu, ouve falar dessa frase muito. O que quer dizer o ópio do povo? O ópio é o tóxico, é o veneno, é o que hipnotiza, é o que vicia, é o que transforma a cabeça das pessoas, colocam ele em estado de hipnose. O ópio é uma droga dessa que aliena, as pessoas não sabem mais o que estão fazendo. Então, ele diz, a religião é o ópio do povo. Esse ditado de Marx é a pedra angular de toda a ideologia do marxismo sobre religião. Todas as modernas religiões e igrejas, todos os tipos de organizações religiosas, são sempre considerados pelo marxismo como órgão de reação burguesa, usados para a proteção da exploração e o assombro da classe trabalhadora. Isso aqui, essa definição dele é perfeita. Certo? O marxismo-leninismo tem defendido firmemente o controle, repressão e, em últimas análises, a eliminação das crenças religiosas dentro de cerca de um ano da Revolução, o Estado expropriou todos os bens da igreja, inclusive as próprias igrejas, e no período de 1922 a 1926, 28 bispos ortodoxos russos e mais 1.200 sacerdotes foram mortos. Um número muito maior foi objeto de perseguição. Essa parte do foram mortos não é que eu concorde, não é por aí. Tá? Mas eu vou explicar para você mais adiante o que é o que eu acho. Da mesma forma, eu vou passar aqui para a China. República Popular da China. Isso daqui é do Wikipédia. Tá? A República Popular da China foi criada em 1949, bem depois que eu já tinha nascido, uns anos, né? E durante a maior parte da sua história manteve uma atitude hostil para com a religião, que era vista como sinônimo de feudalismo, do colonialismo estrangeiro. Certo? Porque a religião vem da Europa, né? Todas elas vêm da Europa, ou vêm de outros países que querem se instalar lá, como faz aqui o Bispo Macedo indo lá para a África e tal, se instalar lá para roubar, tomar dinheiro do povo bobo. E eles estavam fazendo isso com os chineses. Templos, mesquitas e igrejas foram convertidos em edifícios para utilização estatais. Durante a Revolução Cultural, a religião foi condenada como feudal, e milhares de edifícios religiosos foram pilhados e destruídos. Essa atitude, porém, foi consideravelmente flexibilizada no final dos anos 1970, com o fim da Revolução Cultural, E o que tem lá agora é budismo, taoísmo, nanismo e cristianismo. Eu entendo o seguinte, esses líderes estatais, os presidentes, os diretores de organizações, não é? Os líderes populares de políticos têm uma visão muito clara, porque eles não são bobos, eles são muito inteligentes, muito espertos.
E eles têm uma visão muito clara do que significa a religião no meio do povo. Eles estão vendo a religião sugando o esforço do povo, sugando o dinheiro do povo, o trabalho do povo, então deles próprios, e depois leva o dinheiro para outro lugar. O Bispo Macedo traz o dinheiro cá para o Brasil, vai lá na África, toma dinheiro daquela gente toda e traz para aqui, bota no banco da Suíça, mas é dele. Está entendendo? E eles não conseguem, o povo não consegue ver isso. O povo tanto da cabeça, não consegue entender esse problema da religião, que eu já estou cansado de explicar. A religião quer dominar para explorar. Então, a religião só quer fazer uma coisa: dominar para explorar. Dominar e explorar. Explorar, explorar para enriquecer. É por isso que a Igreja Católica tem quase um país e tem igrejas todas de ouro aí pelo mundo todo. Com dinheiro de quem? De bobos que pagaram, bobos que acreditaram em pecado, que achavam que a alma ia para o paraíso, que era para se livrar do pecado, do inferno. Né? Tudo mentira, para poder roubar dinheiro do povo. Tá certo? Então, esse líder religioso, vendo isso, não tinha outro jeito para acabar senão com a força, senão no peito, senão radicalizando. Agora, eu não concordo com isso totalmente, não concordo com a violência. O que eu estou pregando, o que eu estou pensando e o que eu estou querendo? Que o povo, o próprio povo, entenda o que esses líderes políticos entenderam, já sabiam, que a religião é o ópio do povo para sugar o dinheiro e o esforço do povo, hipnotizar, fazer eles viver num mundo estranho, alheio à realidade, dominar, manter-os que nem carneirinhos e ovelhinhas, caminhando para o pasto para deixar a lã e a carne. Então, é preciso que o povo entenda isso. Aí o que vai acontecer? Não vai matar ninguém. Não precisa disso. O povo simplesmente vai abandonar essas práticas religiosas, abandonar a religião, como está acontecendo aqui. Vejam isso que eu consegui. Circular da Sociedade Evangélica de Pastores e Líderes, CEPAL. O crescimento da Igreja Evangélica e o genuíno despertamento espiritual, por pastor Rubens Múzio. Em países do hemisfério norte, igrejas são transformadas em boates, museus, clubes e até mesmo renovadas em mesquitas. A Igreja Missionária Aliança, em Toronto, onde A. W. Tozer fora pastor, tornou-se um templo da Hare Krishna. Eu próprio, quando pastoreava numa sociedade pós-cristã e pós-moderna no Canadá, presenciei de perto a decadência e morte de algumas igrejas, como pacientes em estado terminal, incapazes de recobrarem-se e de recuperarem-se. Finalmente, elas se fecharam. Isso pode muito bem acontecer no Brasil, daqui a alguns anos. Nem sempre a história de países como Escócia, Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Canadá foi de fracassos e derrotas. Por exemplo, mais de 90% da população canadense se dizia comprometida com o reino de Deus, participante de igreja há 100 anos. Atualmente, menos de 3% dos habitantes de Toronto frequentam ativamente uma igreja evangélica. E a maioria absoluta das denominações e igrejas locais continuam declinando. A história é semelhante em vários países da Europa. Não é à toa que muitos estudiosos afirmam que o eixo do cristianismo mudou-se para o hemisfério sul. A maioria dos cristãos evangélicos encontra-se na Ásia, na África e na América Latina. E assim eu acrescento, no Brasil, nós somos os retardados agora, que encherão os bolsos dessa máfia de dinheiro. Repararam?
Então é isso aí. Eu estou dizendo que está mudando. Como já está acontecendo, mas tem que acontecer numa escala bem maior para poder chegar a ter um efeito benéfico. Está entendendo? E deixa as igrejas por conta dela, elas vão fechar. Porque sai caro manter uma igreja, não é, aberta sem ninguém, vão fechar. Para quê? Quem vai ficar? O pastor não vai ganhar mais salário, o bispo lá vai deixar de receber para manter o custo dele lá na Europa nadando em dinheiro, então eles vão fechar. Por si próprios vão fechar. Tá? Como está acontecendo aqui com a gente aqui, ó. Primeiro essa droga desse, olha aqui. Ó, ó, ó. Onde vai parar? Olha aqui, Evangelho, olha. Sabe o que significa isso aqui? O fim do cristianismo. Eu estou mostrando para vocês o fim do cristianismo, que não está longe. Se você considerar todos os séculos em que ele imperou aqui, o cristianismo imperou no Brasil, já chegou o fim dele bruscamente. Por quê? Por causa da internet, por causa da cultura, por causa deles mesmos. Você não vê a exploração que as igrejas evangélicas estão fazendo aí? Uma exploração descarada, assim, visível. É uma roubalheira, sabe? Que não sei como é que o religioso não vê, porque não pode ver, porque ele está completamente hipnotizado, lavado cerebralmente, ele não consegue enxergar isso que nós estamos conseguindo ver. Uma roubalheira, uma exploração fantástica. Então, eles vão chegar lá no finalzinho, vão acabar. Certo? É o fim do cristianismo que eu estou mostrando daqui a mais 100 anos. Eu não vou estar vivo, né? Mas você, os seus filhos podem estar ainda pegando essa parte. Quem nascer agora vai ter 80 aqui, 80, 90 anos, ainda vai pegar essa parte aí. Certo? Para mim vai ficar só a memória. A minha memória. Eu respeito a minha memória. Eu quero que eu seja lembrado como o ateu mais radical, o ateu que mais colaborou, mais lutou aqui no Brasil, já que eu não tenho acesso ao resto dos outros mundos, né? Dos outros países, que colaborou aqui no Brasil para acabar com a religião, para acabar com o cristianismo, e as outras religiões secundárias vão junto de roldão, porque elas também não vão sobreviver se enganando mais ninguém, certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês aqui hoje, e desejo que vocês meditem direitinho nisso que eu estou falando, mesmo os religiosos, pensem no que eu estou dizendo, pensem o quanto eles estão enganados, tente não melhorar essa lavagem cerebral aí, começar a entender, a enxergar, a aumentar a sua cultura, para você poder comparar, ter parâmetros para poder comparar as coisas e saber o que está acontecendo, tá bom? Não vou mais falar isso, porque eu estou satisfeito com o que eu já fiz, com o meu trabalho, e eu quero que vocês tenham muita felicidade na vida, certo? Um abraço, eu sou Alfredo Bernardo.